Temporal castiga São Sebastião e causa morte. Cidade recebe em 24 horas chuva muito acima da esperada para o mês inteiro. Costa Sul foi a mais atingida. Ruas viraram rios. Houve queda de barreira na Rio Santos e também na Tamoios. A chuva causou 2 mortes e dezenas de deslizamentos de terra. O trabalho se estendeu por toda a tarde. Famílias tiveram que deixar as casas e postos de saúde estão fechados. Frente fria estacionou na região e a meteorologia prevê mais água para amanhã. Nem por um minutinho. Shopping em São José dos Campos cria multa moral para quem estaciona em vagas de idosos e deficientes. Para causar um impacto, mostrando ao consumidor que aquela vaga não é para ele, né? A mordida do leão. Começa amanhã prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física Ano Base 2015. A mordida da crise. A Associação Paulista de Supermercados prevê crescimento tímido das vendas de ovos de Páscoa. Produtos menores e mais em conta devem ser os mais vendidos. Candidatos a craque, quem sabe um futuro Neymar? Mais de 200 garotos participam da primeira seletiva para a formação do time da Band Vale de Futebol de Base. Já participei de peneira pelo Corinthians, não passei. Agora ter passado nessa, estou muito feliz. Nós teremos ainda a segunda fase, se for necessário a terceira e até a quarta para integrar a equipe da Band. Fevereiro está no fim, ano bissexto, e o Band Cidade começando agora. Boa noite. As consequências de um temporal devastador. Um casal morreu soterrado enquanto dormia na residência em Boiçucanga, costa sul de São Sebastião. Os filhos de 10 e 6 anos sobreviveram. Foram 335 milímetros em menos de 24 horas, 19% a mais do que era esperado para todo o mês. Uma família foi para um ginásio de uma escola municipal. Outras 18 famílias foram abrigadas em casas de parentes. 10 unidades básicas de saúde de São Sebastião estão sem atendimento. Os moradores devem procurar o pronto-socorro de Boiçucanga. A Escola Municipal Nair Ribeiro de Almeida, em Juqueí, foi tomada por um deslizamento de terra. A Defesa Civil monitora o local. As aulas continuaram normalmente, segundo a Prefeitura. A rodovia Rio Santos permanece interditada na altura do quilômetro 162 em Boiçucanga por queda de barreira. A nossa equipe esteve no litoral norte e acompanhou todo o trabalho da Prefeitura, da Defesa Civil, dos bombeiros e dos próprios moradores. A reportagem completa você confere ainda hoje no Band Cidade, segunda edição. E a chuva também atingiu Caçapava. No centro, ruas ficaram alagadas e nos bairros próximos à rodoviária, algumas árvores caíram. Em Taubaté, a ventania assustou a população. Os ventos atingiram 65 quilômetros por hora. A força das rajadas foi tão forte que conseguiu derrubar esta estrutura de outdoor no Bosque Flamboyant. O material foi parar no meio da rua. Na Praça General Salgado, no bairro Independência, esta árvore também não resistiu. Segundo a Defesa Civil, não houve feridos em nenhuma ocorrência. Nas últimas 24 horas, choveu em Taubaté 76 milímetros. E a chuva que atingiu a região no fim de semana foi provocada por uma frente fria que estacionou sobre o sudeste do país. Por isso, março vai começar ainda com muita água. Na Serra da Mantiqueira, o céu fica nublado e chove a qualquer hora. As temperaturas ficam baixas. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, mínima de 13 e máxima de 22 graus. No Vale do Paraíba, as nuvens predominam nesta terça-feira e a chuva é generalizada. Em Paraibuna, a máxima não passa de 23 graus. Em Taubaté faz 25 e em Cruzeiro os termômetros atingem 27 graus. No litoral norte, o tempo permanece chuvoso. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 19 e máxima de 28 graus. A segunda-feira foi nublada e chuvosa em São José dos Campos e os termômetros não passaram de 25 graus. Amanhã a chuva continua e a máxima cai para 23 graus. Em Aparecida, março vai começar também com chuva, mínima de 17 e máxima de 24 graus na capital da fé. Em São Sebastião, as nuvens predominam com chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20 e máxima de 27 graus e ventos de quase 3 km por hora.
E esse temporal só foi bem-vindo nos reservatórios. Em São Paulo, o sistema Cantareira encerra o mês com chuvas acima da média. O manancial que abastece a Grande São Paulo recebeu em fevereiro 236,4 milímetros de chuva, volume 17% maior que a média esperada. Com isso, o nível do sistema Cantareira passou de 20,9% para 23,7% da capacidade, dentro do volume útil. Alta também na bacia do Rio Paraíba. A represa de Paraibuna, a maior da região, há uma semana operava com 21% do total. Hoje, o índice subiu para 22,96%. Santa Branca também teve elevação de 12,59% para 18,07% do volume útil. A represa de Jaguari, que há 7 dias operava com 39,92%, hoje subiu para 42,71% do total. Somente a represa do Funil, que liberou mais água para o Rio de Janeiro, apresentou queda nesta segunda-feira. O nível baixou de 71,11% há uma semana para 67,81% hoje. E o reservatório equivalente, que contabiliza a média de todas as represas, subiu de 29,58% para 32,47% da capacidade. Este ano, a multa por estacionar em vagas de idosos e deficientes ficou quase 3 vezes mais cara. A infração é grave, mas só é punida em vias públicas. Em locais particulares, o desrespeito é ainda maior. Em São José dos Campos, um shopping da cidade criou uma multa moral para conscientizar os motoristas. E o resultado foi impressionante. A nossa equipe tinha acabado de chegar ao centro de São José dos Campos. De cara, já encontramos um carro parado de forma irregular. A rampa de acesso ficou bloqueada. Foram só alguns minutinhos, como muitos dizem por aí. Mas isso é o que, por exemplo, dificulta a dona Aparecida a atravessar a rua. Ela é cadeirante há 16 anos e conta que o problema é comum. Tá vendo que o local é pro cadeirante e eles estão parando de frente. Aí minha cunhada tem que descer em calçada sem mim, inclinar a cadeira e descer comigo, porque eu não posso andar sozinha por causa disso. Porque como que eu vou andar sozinha se tem rampa, mas tem carro parado? Para o advogado Anatoly, outro transtorno é encontrar uma vaga. Não que elas sejam poucas, o que complica é a falta de respeito. Em 2011, ele foi protagonista de um caso que teve repercussão nacional. O advogado foi agredido a coronhadas por um delegado de São José dos Campos que havia estacionado em uma vaga preferencial. Eu fui reivindicar a questão do direito que eu tenho de utilizar a vaga, já visto ele não ser deficiente. Ou seja, ele não tinha credencial, portanto ele não poderia estar ali. Fui chamar a atenção, ele acabou me agredindo, né? Ou seja, se eu não me engano foram 3 coronhadas no topo da cabeça e uma estocada com a ponta da arma no rosto, em que eu fui, enfim, para o hospital, foi feita a medicação, enfim. Nós saímos juntos de carro para tentar achar uma vaga para pessoas com deficiência no centro da cidade. Tem dia que, quando há atuação dos agentes, né, de fiscalização, é mais fácil estar achando essas vagas. Mas quando não tem essa atuação dos agentes, fica mais difícil, ou seja, devido ao fato do quê? De não ter a devida atuação. Mas algumas vezes, 2 vagas acabamos de passar, elas estavam vazias. O valor da multa para quem estacionar em vaga para pessoas com deficiência ou idosos é de R$ 127, além de 5 pontos na carteira. A infração é considerada grave, mas o desrespeito não acontece só nas ruas. A administração deste shopping na zona sul da cidade adotou as multas morais depois de constatar que muitos clientes estavam parando nas vagas preferenciais. Os vigilantes colocam no vidro dos carros sem credenciais este panfleto. Na verdade, a gente acabou utilizando de um elemento, né, que já existe na lei, né, para justamente, que no caso da lei é para punir, né, justamente para causar um impacto, mostrando ao consumidor que aquela vaga não é para ele, né? O brasileiro ele costuma procurar as vagas mais próximas das entradas, então acho que tem muito a ver a questão cultural. O projeto começou em janeiro e olha só, os números assustam. Em quase 2 meses foram mais de 1.800 multas morais.
A quantidade já está próxima ao total de penalidades aplicadas durante o ano passado inteiro aqui em São José dos Campos, 2.148. Dessas infrações, 1.982 foram por desrespeito a vagas de idoso e 956 por desrespeito a vagas de pessoas com deficiência. São fatores que corroboram para isso. Primeiro, a falta de educação, de uma maneira geral, da população, ou seja, infringindo a lei, e a falta do agente para autuar, ou seja, aplicar essa infração para que, na verdade, se tenha a consciência de que a vaga está para que as pessoas com deficiência possam utilizar. Em apenas 2 meses, as multas morais no shopping atingiram quase o mesmo número de multas emitidas em um ano inteiro nas ruas de São José dos Campos. Ou seja, como as multas dentro do shopping não doem no bolso, prevalece a falta de educação e a esperteza. E assim os motoristas desrespeitam um direito garantido por lei. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que a fiscalização do estacionamento irregular em vagas preferenciais é feita junto com as demais regras previstas na legislação de trânsito. A credencial que autoriza a parada deve ser solicitada no site da Prefeitura, sjc.sp.gov.br. E as denúncias podem ser feitas e devem ser feitas no telefone 156. A seguir, mais informações sobre a chuva que matou um casal soterrado em São Sebastião e deixou famílias desalojadas. 7h01, a gente volta já já.